Então, mais uma vez, né, sejam bem-vindos ao evento, sejam bem-vindos aqui à Estação do Manejo do Solo. Agradeço a presença de todos vocês, né? Agradeço aqui na presença de vocês a Cocamar por todo o apoio que tem dado, não só nessa estação técnica, mas também nos trabalhos de pesquisa, né, que a Embrapa Soja tem conduzido. Aproveito para agradecer também ao IDR, né, que contribuiu na implantação e na condução das plantas de cobertura, que nós vamos estar mostrando aqui as raízes, e faço também um agradecimento especial à equipe da Embrapa Soja, né, que sozinho ninguém faz nada, para realmente a gente conseguir mostrar as raízes, que já há algum tempo a gente vem mostrando aqui nesse evento, né, não seria possível se não fosse ter uma equipe aí de 5, 6 pessoas, né, trabalhando aí 2 dias, começando 7 da manhã, ainda até que tinha um pinguinho de energia, né? Então, feitos esses agradecimentos, para quem não me conhece, eu sou Henrique De Biasi, eu sou pesquisador da Embrapa Soja, né, em Londrina. Já participei algumas vezes aqui do evento e a maioria deles mostrando raízes, né? E dessa vez, pessoal, a gente decidiu dar um enfoque ainda maior às raízes. Tanto é que se vocês forem ver o título da Estação de Manejo do Solo esse ano, é Raízes, Base da Fertilidade do Solo no Sistema Plantio Direto. Historicamente, quando se fala em Sistema Plantio Direto, se associa as duas primeiras visualizações, né, que a gente tem é não mexer no solo e uma boa cobertura com palha, né? Como uma forma, né, de visualizar o que é um sistema plantio direto verdadeiro. E às vezes, até mesmo por elas ficarem ocultas no interior do solo, e isso cresceu nos últimos anos com o avanço da pesquisa, a gente acaba esquecendo das raízes, pessoal. As raízes, elas são tão ou mais importantes do que a própria cobertura com palha para nós construirmos um perfil de solo fértil sob o ponto de vista físico, químico e biológico do solo, tá? Então, como exemplo, eu trouxe aqui resultados de 2 trabalhos de pesquisa já publicados. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa informação, né? A gente apresenta em palestras, né? Que nós conduzimos em Londrina, lá na Embrapa Soja. O que a gente fez? A gente tentou verificar qual era o efeito da palha, da raiz e da palha mais raiz de coberturas antes da soja, feito no outono e inverno antes da soja. A gente queria saber essa informação aqui. Qual que era a contribuição da palha e qual é a contribuição da raiz para a produtividade da soja, né? Para a gente entender onde a gente tem que focar mais os nossos esforços, né? Fizemos durante 3 anos, eu trago aqui os dados compilados de 2 safras onde nós tivemos seca. Então não foram escolhidos ao acaso, foram 2 safras que nós tivemos problemas, né, de deficiência hídrica. Nesse trabalho aqui, a palha e a raiz, a planta de cobertura, eram braquiárias. Nós tínhamos 2 braquiárias, a Rusisiensis, mais conhecida de vocês, e a Brisanta, cultivar Piatã, que é mais adequada para áreas em integração lavoura-pecuária que vão ter pastejo, né? Principalmente em sistemas onde o pasto fica por mais de 1 ano, tá? Por mais de uma safra. E nesse trabalho aqui, eu não vou explicar com muito detalhes como a gente fez os tratamentos, mas foi mais ou menos o seguinte: a gente tinha uma área em pousio, né? Aí outra área a gente cortou a braquiária e colocou a palha em parte da área em pousio. Então aí a gente formou 2 tratamentos: o pousio, uma área só com raiz, e outra área sem raiz, mas com cobertura. E tínhamos também a área que tinha palha e raiz, que a planta de cobertura ficou toda outono e inverno. E olha, o resultado foi surpreendente, né? No ponto de vista da magnitude, né? A gente só consegue quantificar isso em experimentos, né? A área em pousio, ou seja, não tinha raiz nem palha. Nesse ano, né, que houve problema de clima, 85 sacos por alqueire a soja. Quando eu tinha só a palha, já subiu para 104 sacos, já melhorou um pouco, ou seja, 19 sacos a mais. Só o fato de eu ter palha na superfície, não tinha raiz, né? Só o efeito que a cobertura tem na questão de umidade, principalmente, plantas daninhas e assim por diante, já proporcionou esse aumento. A raiz isolada, só a raiz em relação ao pousio,
46 sacos mais por alqueire. E quando eu tinha os dois, que seria a planta de cobertura completa, né? E mesmo sendo um ano de seca, eu já consegui manter a produtividade em mais de 150 sacos por alqueire, o que representa um aumento de 68 sacos por alqueire em relação ao pousio. Ou seja, um aumento expressivo de produtividade num ano seco, num ano com problema de seca moderada, e que mostra a importância, né, dos insumos de sistema, né? Palha e raízes, né? Um plantio direto bem feito com palha e raízes. E mostra o quê? Que nesse ano aqui, usando a braquiária como espécie, 70% do aumento de produção foi devido à raiz. Então mostra que a raiz é de extrema importância na resposta que a soja pode ter a uma determinada cultura de outono e inverno. Repetimos, 2 anos depois, repetimos com palha de aveia ou trigo, o mesmo trabalho, da mesma forma, outro ano com seca. Pousio, 109 sacos por alqueire. Onde eu tinha só palha, aumentei 34, onde eu tinha só raiz, aumentou a mesma coisa, 33, né? E onde eu juntei os dois, aumentou 57. Ficou um valor um pouco abaixo do que a soma dos dois aqui. Mas, a grosso modo, aqui a gente pode dizer que palha e raiz tiveram o mesmo efeito, né? Então, isso embasa essa afirmação aqui, ó, com base nos trabalhos de pesquisa. 50% a 70% do aumento de produtividade da soja em resposta às culturas de outono e inverno que antecedem a soja no sistema de produção, elas se devem às raízes. Então nós temos que investir principalmente em espécies que tenham um sistema radicular diferenciado, né? Então eu costumo dizer as 5 características, né, quando a gente vai escolher uma planta para compor o sistema de produção. Primeiro, o sistema radicular profundo, né, em grande quantidade, bem distribuído horizontalmente, e nesse ponto, aquelas culturas que são implantadas em espaçamentos menores, elas têm uma distribuição de planta mais uniforme em toda a área. Então eu consigo ter raiz bem distribuída também horizontalmente falando. Então coloquei profundidade, quantidade, distribuição, longevidade, o máximo de tempo possível com raízes vivas no sistema, né? E diversidade. Muito importante, diversidade de raiz, ou seja, raízes pertencentes a diferentes espécies. Hoje se fala muito, até eu vou depois voltar aqui no assunto rapidamente, em ativação biológica do solo, em diversidade biológica, que é tão importante principalmente para o controle de doenças, né, radiculares, como as ocasionadas por nematóides. E a melhor forma de ativar biologicamente o solo e colocar diversidade biológica no sistema é tendo diversidade de raízes, tá? Para cada planta que você coloca, as raízes, elas exudam compostos diferentes, elas largam no solo compostos orgânicos diferentes. Esses compostos orgânicos diferentes eles ativam determinadas micro-organismos, né? Então é específico de cada espécie. Então quanto mais espécies eu tiver no sistema, com mais raízes diferentes, maior vai ser também a diversidade biológica, tá? Então, por que a gente tem um resultado, né, pessoal, tão expressivo, né, com a questão das raízes? Porque a soja especificamente responde tanto à presença de raízes no sistema de produção, né, das culturas que compõem o sistema de produção. Eu tenho uma série de efeitos aqui, né, das raízes sobre a fertilidade do solo. O primeiro a gente chama do efeito mecânico, que talvez seja aquele efeito que vocês mais conheçam, que seja mais perceptível, que é o efeito das raízes ao crescerem no solo, elas abrem os chamados bioporos, né? Que são poros que são contínuos, né? Estáveis, são muito mais eficientes, né? Na condução, no armazenamento de água e também como caminhos preferenciais
para o crescimento das raízes de soja. Nós temos trabalho, pessoal, mostrando que com o uso de algumas gramíneas tropicais é possível, num período de 4 meses, que seria a janela do outono e inverno, da entre-safra da soja, você descompactar o solo, tirando o solo do status de compactado e levando ele a um status de boa qualidade física, colocando apenas plantas no sistema. Principalmente, vocês vão ver até pela quantidade de raízes que ela tem, a braquiária, né? Eu costumo brincar, pessoal, que a gente às vezes tem o conceito, às vezes, de uma boa estrutura do solo não está bem claro para a gente. Um solo bom fisicamente, um solo com boa estrutura, não é o solo compactado, evidentemente, mas também não é o solo solto. O solo excessivamente solto, aquele que você pisa e afunda a bota, é um solo que a distribuição de poros dele não é favorável para o armazenamento de água. Ele tem muito macroporo. Então, ele infiltra água rápido, tem baixa resistência ao crescimento de raízes, mas a água vai embora. Ele se comporta como se fosse um solo arenoso. Então, um solo bom de estrutura não é um solo que é fofo por causa da ação de um implemento. Tá? Um solo bom de estrutura é aquele que tem poros, que ele é firme. Você sente estrutura para aguentar o tráfego de máquinas, né, que ocorre, máquinas pesadas trafegando, né, mas que tenha porosidade. Então a gente brinca que o solo ideal é um tijolo de 9 furos, né? Quer dizer, um solo firme, que tem uma estrutura firme, mas que é poroso. Para o quê? Para a água, né, infiltrar e ficar armazenada, para ter oxigênio para as raízes e para a raiz da cultura crescer. Por que o tijolo? Porque ele precisa tolerar a pressão aplicada pelas máquinas, senão ele se compacta muito rapidamente, tá? Então, por isso, a formação de bioporos é uma grande função das raízes, né? E grande parte da qualidade estrutural de um solo é dado por esses bioporos. E a agregação, pessoal. As raízes, elas unem partículas de solo, torrões menores e um torrão ou agregado maior, tornando a estrutura mais resistente à perda de solo por escoamento superficial, ao próprio tráfego, tá? Então, raízes, papel essencial, efeito mecânico das raízes na questão de melhorar a qualidade da estrutura do solo, tornando ele mais efetivo em armazenar água e sustentar o crescimento das raízes da soja, mas também que ele resista ao impacto do tráfego, por exemplo, que tende a compactá-lo. Um outro efeito muito interessante das raízes, e que eu já comentei alguma coisa aqui, são os exudatos radiculares. Mas que nome é esse? Alguém já ouviu falar disso? Isso é um nome feio pra caramba, né? Que é isso? Até nem eu consigo falar ele direito, né? Exudados, exudatos. Como eu falei, nada mais são do que substâncias que a gente não enxerga. A gente não enxerga, mas a raiz está liberando. Se ela absorve água e nutrientes que a gente também não consegue ver, ela joga para fora esses compostos orgânicos. Tá? São compostos de várias naturezas. E como eu falei para vocês, esses compostos orgânicos que a raiz joga, a composição deles varia de espécie para espécie. E tem micro-organismo no solo que gosta de um tipo de exudato e tem micro-organismo no solo que gosta de outro. Por isso a diversidade de raiz significa diversidade de exudatos e diversidade de micro-organismos no solo, que é tão importante, né, para o equilíbrio biológico. Mas além dessa questão da atividade biológica, né, os exudatos radiculares, ele tem efeito em várias questões. Solubilização de nutrientes, principalmente fósforo, tem algumas espécies, a braquiária é um exemplo, libera alguns ácidos orgânicos que ajudam a liberar aquele fósforo que está preso no solo e que uma planta de soja, por exemplo, não consegue pegar, tá? Complexação de alumínio. Ah, mas me vem de novo com uma palavra. O que é complexação? Está complexado com o quê? O que é complexação do alumínio? Nada mais é do que o composto orgânico se une ao alumínio e ele morre, digamos assim, ele fica inativo.
Morto ele já é, né? Mas ele fica inativo. Então, uma forma de você corrigir, né, os problemas de alumínio, ajuda a inativar esse alumínio, né? Nós temos muito claro que a calagem, né, é o meio principal pelo qual você corrige alumínio. Mas também esses exudados corrigem alumínio. Agregação, pessoal, junto com as raízes, com efeito mecânico, esses exudatos, eles são colas. Então, eles conseguem colar as partículas de solo e formar agregados. E o último é a ativação biológica, né, pessoal? O que vocês acham que é o fator mais limitante para a biologia do solo? O que mais limita o crescimento dos organismos que estão no solo? Comida, pessoal. É um deserto, ali a briga por comida com os bichinhos do solo é uma briga. E a partir do momento que você tem raízes ocupando a maior parte do solo, você está liberando exudato e você está fazendo o quê? Está dando o fator mais limitante à biologia, que é comida. Então você consegue ativar o solo biologicamente. Então a gente fala, pessoal, hoje a gente ouve muita coisa, né? Ah, ativa a biologia dessa forma, tal produto ativador, né? Não vou entrar muito nessa seara ali, mas o grande ativador biológico do solo são as plantas, principalmente as suas raízes, tá? Quer um solo equilibrado biologicamente, o ponto de partida é investir nas raízes, que são os grandes ativadores biológicos, junto com a palha, sim, mas principalmente as raízes pelos exudatos. Só para vocês terem uma ideia, mais de 30% do carbono que vem do ar via fotossíntese é exudado. Então é muita coisa. Fazendo uma conta assim por cima, você dá 400, 500 quilos por hectare de exudatos. Fazendo uma conta bem por cima. Então é um efeito muito grande que começa a explicar por que onde eu tenho a resposta tão grande em produtividade às raízes. Matéria orgânica e profundidade. No sistema plantio direto, né, não tem como aumentar a matéria orgânica em profundidade, senão através das raízes, né? Porque a concentração da cobertura fica na superfície, uma vez que não há, né, incorporação. Então, não vou aqui discutir a importância da matéria orgânica por solos tropicais, que é bem conhecida de vocês, mas a forma que nós temos de aumentar a matéria orgânica no perfil é com raízes. É um processo lento? É um processo lento, mas ele ocorre e é a maneira que nós temos. E a reciclagem de nutrientes, só que aqui vista de uma maneira um pouco diferente, né? Qual foi sempre que vocês já ouviram? Vou perguntar agora para vocês. Qual é o papel de uma planta na reciclagem de nutrientes? Qual que é o senso comum? Né? O que ela faz? Se você lê qualquer livro ou mesmo nas palestras, é o quê? Pegar os nutrientes que estão em camadas mais profundas, absorver, levar para a parte aérea e a decomposição da parte aérea libera os nutrientes na superfície para as culturas comerciais pegarem. Faz isso? Faz. Mas hoje o grande problema que a gente vê em sistema plantio direto é o que? A estratificação dos nutrientes, principalmente do fósforo, não é verdade? Você faz uma análise de solo, você vê que você tem muito fósforo na camada superficial e à medida que vai descendo, né, muitas vezes você tem pouco fósforo. Dá um exemplo do fósforo, mas isso ocorre com outros nutrientes. Então, as raízes, elas têm um papel importante na redistribuição. Se eu tenho uma braquiária, um milheto com raiz a 1 metro de profundidade, essa raiz vai chegar uma hora que vai apodrecer. E essa raiz tem na composição dela nutrientes como fósforo. Então, no longo do tempo, você está redistribuindo nutrientes, está contribuindo para construir o perfil do solo em profundidade. Então, né, pessoal, podia listar mais efeitos ainda, mas isso aqui a gente enfatiza bem para mostrar para vocês que o foco sempre deve ser raízes, quando se pensar na combinação das espécies, né? Focar nas raízes. E aí aqui eu trago alguns resultados aqui obtidos em propriedades de produtores rurais, em parceria com a Cocamar, então são de cooperados da Cocamar, em diferentes regiões de atuação da Cocamar. Esse projeto, além da Cocamar
conta com a participação de outras cooperativas em outras regiões e é financiado pela Itaipu Binacional. Então Itaipu tem interesse, né, em conservar o solo aqui na região para que os rios que no final vão parar lá na represa cheguem mais limpinhos e com isso se consiga prolongar a vida útil do reservatório, né, de Itaipu. Então, por isso esse projeto. E nesse projeto aqui tem informações muito interessantes, como alguns de vocês já devem ter ouvido falar dos resultados desse projeto. Primeiro, o principal problema que a gente detectou de maneira geral na área de atuação da Cocamar foi a degradação da estrutura do solo. Ou solo muito compactado, ou solo muito solto por preparo do solo, feito de uma maneira mal posicionada. Então o grande problema foi esse, tá? E aí a gente comparou então alguns indicadores de qualidade estrutural do solo, tá? A taxa de infiltração de água e o índice de qualidade estrutural do solo pelo DRES, né? Quem não conhece o DRES, são essas bandejinhas aqui, né? Coleta a amostra de solo da camada de 0 a 25, coloca numa bandeja, quebra os agregados e conforme o tamanho, o formato, você atribui notas de 1 a 6. Quanto mais perto de 1, pior é. Quanto mais perto de 6, melhor é. Tá? Tem farto material aí na bibliografia, já treinamos várias vezes os técnicos da Cocamar, do IDR também, né? Então, é uma metodologia bem já conhecida. O que a gente comparou? O sistema padrão, que é o soja-milho, soja-trigo. E um sistema aprimorado, onde vai além disso, além do soja e trigo, soja-milho, eu tenho outras culturas. Então, eu tenho mais raiz. Eu tenho, por exemplo, braquiária, ou tenho um milheto, ou um mix de cultura, ou tudo isso, né? Então, eu tenho mais raízes no sistema aprimorado. Ele é aprimorado porque tem mais culturas e mais raízes. O primeiro efeito que a gente viu, em áreas de produtores, taxa de infiltração de água do solo, passando de 32 milímetros por hora para 73 milímetros por hora. Quer dizer, onde eu tenho mais raízes, eu tenho mais infiltração, justamente por causa dos bioporos e da agregação. Tá? O que significa essa infiltração? 32 milímetros por hora, né? Significa, na prática, se eu tiver uma chuva de 40 milímetros em 1 hora, 32 infiltra. E 8? Escoa. Ou vai parar no terraço, ou se não tiver terraço, vai embora. 8 milímetros parece pouco, pensando numa chuva de 40 milímetros, né? Mas às vezes 8 milímetros não é raro. A gente ouvir falar, mas lá na propriedade do fulano pegou uma chuva de 8 milímetros, isso já fez toda a diferença para a soja produzir mais. E às vezes a gente perde 8 milímetros, né, por ter uma infiltração baixa, justamente por não ter uma boa estrutura, né? 8 milímetros, pessoal, vocês já pararam para pensar quanto é o volume de água que representa 8 milímetros? Se a gente pegar 1 hectare, são 10 mil metros quadrados. O que é 8 milímetros? Quantos litros por metro quadrado? 8, né? Milímetro é litros por metro quadrado. Então, se eu pegar 10 mil metros quadrados, 8 litros por metro quadrado, são 80 mil litros, ou 80 metros cúbicos de água que estão saindo, que num hectare, em 100 por 100, né, metros, 80 metros cúbicos de água que não infiltrou. Dependendo da posição no relevo, do terraceamento, isso pode fazer um estrago em termos de erosão, né? Então é algo para a gente pensar. Então isso aqui mostra o efeito que as raízes têm em melhorar a parte física. E o DRES, né, como eu falei para vocês, ele vai de 1 a 6, tá? Quanto mais perto de 1, pior. Quanto mais perto de 6, melhor. Geralmente a gente usa o valor de 3, né? Abaixo de 3 está degradado, tem problema. Acima de 3, né, já está melhor. O ideal é estar acima de 4 o valor, tá? E aí vocês veem que no padrão a média foi de 2,4, arredondando aqui. Ou seja, isso aqui tá em vermelho aqui, tá uma qualidade ruim da estrutura do solo. E nas áreas aprimoradas já está de regular para bom, ou seja, já saiu da zona de preocupação. Grandes diferenças entre o aprimorado e o padrão, raízes. No aprimorado eu tenho mais
raízes no sistema, principalmente pela colocação de culturas de cobertura junto ao sistema trigo-soja ou milho-soja. E aqui algumas fotos ilustrando, sempre fica mais fácil, né? Tanto da área mais argilosa do basalto, quanto da área mais arenosa, né, que pega aí a formação dos solos aí do arenito. E a gente vê que mesmo em áreas arenosas, o problema da degradação por compactação é presente. Olha esse exemplo aqui, área de produtor rural, vários anos de soja, milho, segunda safra, claramente a formação de uma camada compactada com uma camada solta em cima. Né? Agora você imagina, na parte do basalto, mesma coisa, ó. Nota 2, é isso aqui, talvez umas áreas um pouco melhor, outras um pouco pior, é isso aqui o que a gente geralmente encontra nos sistemas padrão. Geralmente uma camada solta aqui em cima, de solo mais solto, e outra embaixo, que geralmente vai aí de 8 até 20 centímetros, que é uma laje. Imagina isso aqui, pessoal, se dá uma chuva forte, né? Esse solo soltinho aqui, só que a infiltração é limitada, né? Quando começar a escoar esse solo que está solto aqui, com pouca raiz, ó, vai tudo embora, né? Então, um solo altamente suscetível à erosão e também com baixa capacidade de reter a água e de proporcionar o crescimento das raízes. Quando você passa para um sistema mais diversificado, né? Aqui nesse exemplo aqui é uma área que tem mix de cobertura, é usado, acho que são, se não me falha a memória, depois até posso passar os detalhes corretos dessa área. Ela tem é um sistema de 3 anos, um ano é trigo com uma cultura outonal antes do trigo, um milheto. Então colhe a soja, planta milheto, né, e entra o trigo. Outro ano é milho com braquiária e o outro ano entra um mix de cobertura lá. Então uma área bem intensa em termos de raízes. Olha como está o solo, parece terra de mato, né? Nem camada não tem. Perfeito, né? Então mostra que raiz é o que dá realmente estrutura para o solo. E aqui um sistema um pouco mais simplificado do que esse, mas que entra a braquiária em consórcio com o milho já por 3 safras, também mostrando uma ótima estrutura. Que diferença, né, pessoal, daqui para cá? Não tem nem dúvida, né, que num ano seco, onde eu tenho mais chance de perder menos e de produzir mais, sem dúvida nenhuma é aqui. E agora, né, Júlio, nós estamos aí com um projeto, a Cocamar participa também, de tentar levar em consideração essas diferenças aqui também na questão do seguro. Quem tem um solo melhor, com uma estrutura melhor, tem uma condição, né, de seguro melhor para ter um retorno a mais ainda do que a produtividade, algo que eu acho que na próxima safra já vai começar a entrar a nível experimental no Paraná, tá? E na área arenosa, a principal alternativa, né, é a integração. Então aqui a gente, para ilustrar o papel das raízes, nada melhor do que pegar um sistema de integração lavoura pecuária, onde eu tenho uma fase de pastagem que eu tenho bastante raiz no sistema, né? Então a Cocamar tem a UDT de Iporã, não sei se todos conhecem a UDT de Iporã, eu sei que ela conhece, que eu estava lá no dia de campo, né? Se todos conhecem, mas tem um sistema muito legal, muito bem encaixadinho de integração lavoura-pecuária lá para a região do Arenito. É um sistema em que são 3 anos de pasto e 1 ano de lavoura, né? Passou, fez 1 ano de lavoura, volta pasto. Então aqui nós temos a estrutura do solo depois de 3 anos de pasto, né? Uma estrutura 4.6, olha a quantidade de raízes. Saiu o pasto, converteu para lavoura. Como é um solo muito frágil, um solo arenoso, uma estrutura frágil, já no primeiro ano de lavoura a gente vê que a saída das raízes, a decomposição das raízes da pastagem já fez com que eu começasse a ter a formação novamente da camada compactada. Então isso aqui para mim, pessoal, é a principal evidência de quantas raízes são importantes, né? Saiu raiz num solo arenoso por 1 ano, já começou a voltar o processo de recompactação, tá? Então, pessoal, nessa primeira parte aqui, né, nós não vamos ir para o sol dessa vez, vários anos a gente tem aqui trincheira com raiz, mas sempre ia para o sol. Agora nós estamos aqui com a área coberta, né? Até para uma eventual chuva, que sempre é muito bem-vinda, né? Não estragar o nosso trabalho. Mas antes de ir para lá, alguém tem algum questionamento, pessoal?
Não, tem um produtor que relatou para mim, na verdade 2 produtores, né? Eles tinham áreas, um produtor tinha rubim na área, né? Ele estava lá e ele plantou soja, ele falou que o soja apresentou-se muito bonito depois que ele plantou soja, né? E em outra área ele tinha carrapicho. Então, a área que ele tinha bastante infestação de carrapicho, né? Ele dessecou, né? E plantou o soja, ele falou que essas 2 áreas apresentou muito melhor que as outras áreas dele. Essa relação do exudato também pode ser também de ervas daninhas também. Erva pode ser, tirando fora a parte do ervas daninhas, a gente nunca, né, vai colocar como uma possibilidade de benefício por todos os malefícios que as plantas daninhas trazem. Agora, essa questão do exudado vale para qualquer planta, vale para uma laranjeira, para um pé de eucalipto, para a soja. E o que a gente sabe hoje, né, é que os exudatos de literatura, porque nós diretamente a gente não avalia exudato, mas isso é bem estabelecido, até uma área que tem que melhorar a parte de pesquisa, né? Mas a gente sabe que a qualidade dos exudatos varia de planta para planta. Então, se eu tiver mais diversidade numa área, seja por qual motivo for, certamente eu vou impactar na diversidade biológica. Eu lembro, né, Júlio, de um trabalho que nós tínhamos no Mato Grosso para controle de pratilencos. Né? Pratilenco já começa a ser o problema aqui, principalmente na região mais arenosa aqui, né? E lá nós tínhamos um sistema que a gente deixava em pousio sem controle nenhum. Então vinha um monte de planta daninha diferente, né? E todas elas que reproduziam o nematóide. Se você fosse pôr no laboratório, reproduziu. E assim, a soja que vinha lá naquele pousio vegetado com planta daninha não estava entre os piores tratamentos, não era o melhor, né? Agora, claro que você nunca vai recomendar alguma coisa nesse sentido pelos problemas das plantas daninhas. Agora, para a prova de conceito vale, né? Realmente mostra, pode ser um caminho para explicar a soja melhor. Pensando de modo geral na região, por exemplo, uma média do DRES aí dentro de 2,5 da região. Quais seriam, por exemplo, as top 3 cultivares ou variedades, ou seja, raiz que ele podia estar fazendo esse complemento de soja e uma rotação, soja Tá. e rotação? Agregando ainda... Entendi. Tem várias opções, né? Não existe uma opção só. Primeira coisa, com um DRES de 2,5, né? Certamente é possível recuperar no curto prazo somente com raízes, né? E aí, para recuperar com raízes, até um tempo atrás nós colocávamos as raízes pivotantes das leguminosas ou de outras espécies aí que tem raiz pivotante, a gente colocava como as principais formas, né, de descompactar. E hoje a gente vê que não. As melhores espécies para descompactar solo, não quer dizer que as outras sejam ruins, também ajudam, são as gramíneas, e principalmente as gramíneas tropicais, tá? São as melhores. Agora, nós temos também gramíneas subtropicais, como a aveia, o próprio centeio, né? Que são também, fazem um ótimo trabalho. Mas aqui, para a região, uma região quente, né? Uma área com problema de compactação, sem dúvida nenhuma, eu posicionaria, e você vai ver ali na trincheira, posicionaria a braquiária. Ou numa região onde predomina trigo, por exemplo, eu poderia posicionar uma aveia no lugar do trigo e quem sabe um milheto na janela entre a colheita da soja e essa aveia, ou um milheto entre a colheita da soja e o trigo. Sempre tentar pensar também em colocar uma cobertura, mesmo que seja a região mais fria, uma cobertura de clima quente, né? E aí nós temos opções, braquiária, ciclo mais longo, milheto, ciclo mais curto, que encaixa, né, em janelas, e tem várias outras que eu devo estar esquecendo aí, né? Mas é as principais que vem na cabeça, tá? Mas a principal informação é o seguinte, com 2,5 de DRES, você não precisa se preocupar em prática mecânica para descompactar. Você reverte o processo tranquilamente só com raiz. Nós temos que pensar mais nas raízes, mesmo elas estando escondidinhas, né? Elas têm um trabalho excepcional para a sustentabilidade dos sistemas, tá? Então aqui, pessoal, primeiro vocês entenderem como nós fizemos essa trincheira. Esse trabalho aqui começou em setembro. Em setembro a gente pegou a Cocamar, né? Alugou uma bobcat, nós abrimos aqui 2 valetinhas estreitas, aqui e aqui, e colocamos uma mistura de solo e areia.
Por que colocamos uma mistura de solo e areia? Para depois, na hora de lavar, ficar fácil e eu não quebrar tanto raiz. Então é para vocês entenderem por que aqui embaixo está aparecendo algum sinal de areia. Esse solo aqui tem praticamente 80% de argila, então essa areia não é daqui. A gente colocou, né, e depois tapou de volta, colocou a faixa de areia, isso aqui ficou normal, plantou as coberturas e aí o IDR nos ajudou muito através do Celso Cerato, né, ele implantou e conduziu aqui junto com a Cocamar essas plantas de cobertura. E daí no dia 17 de outubro, né, ou seja, cerca de 3 meses atrás, as espécies que vocês estão vendo aqui foram plantadas. Então o que a gente semeou? Braquiária solteira ou consorciada com a Crotalária ocroleuca. Milheto com a braquiária, né, e milheto com a Crotalária ocroleuca. Já vou explicar. Colocamos também o sorgo, uma cultivar da Embrapa, que eu vou falar um pouquinho dela, que tem uma vantagem muito interessante, além do normal, né? Eu sou um fã do sorgo como alternativa para rotacionar com milho, principalmente em regiões arenosas, suscetíveis à seca, né? Eu acho que compõe bem ali uma cultura para compor com o milho. E a própria soja. Aqui na hora de lavar as raízes nós tivemos que escolher um lugar para botar o VAP, escolhemos aqui, aí amassou as plantas de soja, mas dá para ver ali que nós tínhamos soja aqui, né? Primeiro, pessoal, antes de explorar a questão da Crotalária ocroleuca, nós tivemos um problema com a semente da Crotalária ocroleuca, então ela estabeleceu muito pouco. Então vocês não vão ver o efeito da Crotalária. De qualquer forma, eu vou falar, o que eu gostaria de perguntar para vocês, todos aqui já ouviram falar de crotalárias? Crotalárias, né, pessoal, são espécies leguminosas de verão, elas são de verão, mas a gente pode cultivar elas sob certas condições na safrinha, seja solteira ou em consórcio, né, com outras espécies de cobertura. Tem gente tentando até com o milho, a gente lá na Embrapa já consorciou, né, milho com crotalária, com bons resultados. O problema da crotalária com o milho é herbicida, né? Atrazina mata a crotalária, né? Então é muito a questão do manejo de plantas daninhas, tá? Então a crotalária, pessoal, nós temos 3 espécies principais. Uma é a Crotalária juncia, que é aquela crotalária que cresce mais, provavelmente vocês já viram por aí. Qual é o problema daquela crotalária? Ela é a menos efetiva para controle de nematóide. O principal papel das crotalárias no sistema de produção é controlar a nematóide. E a Crotalária juncia, ela cresce rápido, produz bastante massa, mas ela é que, em geral, para os nematóides de importância agrícola, aqui na região, ela tem fatores de reprodução, ela reproduz o nematóide, tá? Inclusive o Pratilencos. Aí nós temos também, pessoal, a Crotalária spectabilis, que é aquela crotalária mais baixinha, mais lenta. Então ela tá no outro extremo, ela é baixinha e lenta, parece eu, né? Baixinha e lenta, mas ela é a melhor para controle de nematóide. É a melhor para controle de nematóide. Só que principalmente em condição de safrinha, como ela é muito lenta, tem que plantar ela muito cedo, né? Então, se plantar aqui na região, tem que plantar em fevereiro. Se plantar em março, adeus. O ideal é plantar o mais cedo possível dentro de fevereiro para ela vir bem. E aí nós temos a ocroleuca, que é um intermediário. Ela é boa para nematóide, não tão boa quanto a spectabilis, porém ela é mais rápida que a spectabilis. E é por isso que a gente usou ela. Só que infelizmente ela não se desenvolveu, né, por problema de semente, ela não estabeleceu. De qualquer forma, a gente colocou ela aí pela importância de colocar leguminosa. A crotalária, além de controlar a nematóide, pessoal, ela é uma leguminosa. E sendo uma leguminosa, o que ela faz que é importante para o sistema? Nitrogênio. Ela fixa nitrogênio do ar, né? Então ela captura um insumo extremamente caro do ar e praticamente de graça para nós. E a gente tem monitorado
as produtividades em experimentos nossos e mesmo em nível regional, e nós temos chegado à conclusão que os balanços de nitrogênio estão negativos, ou seja, no sistema soja-milho, se você somar o que vai embora de nitrogênio no grão da soja e no grão do milho, está muito maior do que tá entrando de nitrogênio no sistema. Estão entendendo? Mesmo considerando a soja zero, né? Porque a fixação biológica, a soja utiliza a fixação, então o balanço dela seria zero, tá? Nós estamos com um balanço negativo de nitrogênio. E por que o balanço negativo de nitrogênio é importante nesse contexto aí? Sem nitrogênio não tem matéria orgânica do solo. Estabiliza matéria orgânica, agora não, mas estabiliza a matéria orgânica do solo com nitrogênio. Então nós temos aí sistemas às vezes que entram toneladas de palha, mas a matéria orgânica não aumenta. Está faltando nitrogênio. Nitrogênio químico é muito caro, então a maneira que nós temos de colocar nitrogênio no sistema é com as leguminosas. E a crotalária é uma opção. Então por isso que a gente trabalha a crotalária em consórcio, principalmente, para nematóide e para a questão do nitrogênio. Tá? Feito isso, vamos focar um pouco nas raízes. Isso aqui, pessoal, é uma braquiária, seja ela solteira ou consorciada, né? No consórcio com a crotalária está quase igual, porque a crotalária não se estabeleceu, infelizmente. Olha a quantidade de raízes, né? Cada retângulo desses que vocês estão vendo tem 50 centímetros. Então aqui tem 50, 1,5, eu estou chegando a 2 metros aqui de profundidade. E eu tenho essa quantidade de raízes aqui até 2 metros de profundidade. Isso aqui, pessoal, é bioporo sendo formado, é reciclagem de nutrientes, é exudato saindo disso aqui, né? E fazendo tudo aquilo que eu mostrei para vocês, né? Então é uma verdadeira máquina, né? De construir fertilidade do solo. Claro que nós estamos com a braquiária no verão, né? Onde tem condição mais favorável para ela, mas mesmo assim mostra, né? O quão eficiente ela é em colocar raiz no sistema. Ela no consórcio com milho safrinha, no inverno no caso, milho safrinha consorciado. O volume de raiz vai ser quantos por cento disso daí, do que ela produz no verão? Você vai ter 2 culturas, você vai reduzir a disposição delas aí mais ou menos pela metade. Então a gente espera que tenha metade dessas raízes aí, mas eu tenho também as raízes do milho. E as duas juntas aí já ajudam bem, tá? Até boa tua pergunta, né? Eu gosto de falar aí, mas já estou terminando. Braquiária solteira, por exemplo, um solo compactado, no nível que a gente vê por aí, com 1 ano você recupera o solo. 1 ano que eu digo não é 1 ano inteiro, é uma safra de braquiária solteira, uma safrinha de braquiária solteira. Geralmente, para atingir o mesmo nível que 1 ano de braquiária solteira faz, você precisa de 3 anos do consórcio milho com braquiária. Essa, bem grosseiro, né, a gente chegou a esse nível. Então, o efeito que 1 ano de braquiária solteira faz, eu consigo com milho, braquiária consigo, mas ele vai levar 3 anos. O experimento, a gente tem um experimento aqui de 2012 aqui na UDT que mostra isso, né? O nível de melhoria do consórcio atingiu o mesmo nível de 1 ano da braquiária solteira com 3 anos, tá? Vamos em frente aqui. Tinha mais uma coisa que eu queria colocar, tá? Então isso aqui nós estamos colocando carbono em profundidade, né, pessoal? Além de tudo, contribuindo para aumentar matéria orgânica em profundidade, tá? Então fica aí, né, com tranquilidade, vocês vendo o verdadeiro escarificador, né, biológico. Querem que atinja uma profundidade que nenhum implemento hoje é capaz, né, de atingir, formando poros, né, que são estáveis, tá? Então essa é a braquiária. Vamos para outras alternativas. Nós temos aqui o milheto, consorciado com a crotalária ocroleuca, né, naquela mesma lógica, né, de ter a crotalária para nitrogênio e controle de nematóides, e consorciado com a própria braquiária rusiziensis. Com a braquiária rusiziensis deu certo, né? Com a ocroleuca, por problema de semente, não deu. Qual que é a vantagem do milheto, pessoal? Excelente opção. A vantagem do milheto é também a principal desvantagem dele. Ele tem o ciclo curto.
E ele é muito rápido. Então ele é bom, em que situação ele é bom? Ele é bom em janelas de cultivo. Por exemplo, entre a colheita da soja e o plantio do trigo. Ou em algumas regiões entre a colheita do milho ou do próprio sorgo e o plantio da soja, milho de segunda safra, estou falando. Ou seja, janelas. Ele é muito bom também, ele encaixa muito bem em consórcios. Por quê? Porque ele é rápido. Ele é o corredor de 100 metros raso. Ele é rápido, mas cansa logo. O ciclo dele é curto. Então, por exemplo, alguém pode estar me questionando: por que colocar milheto consorciado com braquiária? 2 gramíneas. Qual é o fundamento disso? Gastar dinheiro? Vender semente de milheto? Né? Só a braquiária já não era suficiente? Por que a gente propõe, pode ser uma alternativa, o milheto com a braquiária? Primeiro, apesar de ser gramínea, é uma espécie diferente. Então, você está colocando mais diversidade. Está colocando sistemas radiculares diferentes, capacidades diferentes. Mas o milheto, a braquiária é mais lenta no início e é perene. Se você não matar ela, ela vai continuar até a hora que você quiser, né? E o milheto não. O milheto, ele é curto, o ciclo dele, né? Curto. Então, quando o milheto entrar em senescência, né? Ele vai morrer e vai dar tempo de a braquiária crescer. Então eu vou conseguir aumentar muito o aporte de palha e raízes colocando essas 2 culturas. Porque são 2 culturas que têm ciclos contrastantes. Então uma vem rápido, cobre ligeiro o solo, protegendo contra a erosão, né? E a outra, como vocês estão vendo aqui, fica ali embaixo, paradinha, sem se desenvolver muito. Quando o milheto morrer, a braquiária vem embora, tá? E aí consigo ter uma segunda safra, digamos assim, de produção de cobertura e raízes, tá? Aqui, pessoal, as raízes do milheto com a braquiária tem bastante raiz, né? Porém, ela está inferior à braquiária solteira, mas é por quê? Porque até agora o milheto impediu a braquiária, né? A hora que esse milheto morrer, a braquiária vai vir, com certeza essa quantidade de raízes vai aumentar mais em profundidade, tá? E com a crotalária ocroleu, que a gente já falou, né, da importância do consórcio, vale o mesmo para o caso da braquiária. Sempre lembrando que a crotalária tem ciclo longo. Então fecha muito bem com o milheto, né? Pensando milheto e crotalária na safrinha numa região mais quente. O milheto aí com 90 dias vai sumir e aí a crotalária vem embora e eu tenho a formação de 2 espécies, praticamente 2 safras de palha e raiz, né, no mesmo momento, tá? Nesse caso, recomenda pastejo, deu ou não? Não, você diz do milheto com a crotalária? Não. Com a braquiária. Com a braquiária pode utilizar pastejo. Desse tamanho o milheto não vai atrapalhar para o pastejo? Não vai ser... Ah, não, dessa altura não, você vai ter que entrar antes, né? Mas pode ser feito o pastejo. Crotalária, falou em pastejo, me lembro que crotalária é tóxica, pessoal. Não consórcios de gramíneas com crotalária pensando para pastejo não dá, porque ela é tóxica para os animais, tá? Sorgo, pessoal. Sorgo, uma cultura, pessoal, que, claro, sempre conheci, mas tenho trabalhado nas últimas 3 safras. Temos tido resultados muito bons nos experimentos lá da Embrapa Soja. A soja até produzindo mais depois do sorgo do que depois do milho segunda safra, né? Uma ótima opção, né, pela questão da cigarrinha, por ser mais tolerante à seca. E ele também, é claro que aqui, pessoal, né, quando você vai fazer uma trincheira, acontece esse tipo de coisa. Ó, numa linha a planta ficou lá atrás, deu uma falha, era para ter mais raízes do que tem aqui. Mas você se espelha por esse pé de sorgo aqui que ficou bem na beira. Então ele tem muita raiz, pessoal. E raiz contínua, ó, chegando aqui a 2 metros facilmente de profundidade. Até por isso que o sorgo é tão tolerante à seca. Ele tem raiz muito profunda. Então, excelente opção não só para produzir grãos e ganhar dinheiro, como inclusive para recuperar o solo. É uma excelente opção, né, para melhorar a qualidade do solo. Tem uma raiz muito mais, digamos assim, eficiente em romper camadas compactadas do que um milho, por exemplo, tá? Existem aqui
muitos mitos ainda em relação ao sorgo. Não sei se vocês já passaram lá na estação do sorgo ou não, acho que tem uma estação de sorgo aqui, né? Sempre aquele medo, muitos produtores têm medo de que a soja depois do sorgo não vem bem, né? E na verdade aí tem duas coisas. Primeiro, eu lembro do meu pai plantando sorgo lá no Rio Grande do Sul. O sorgo é uma cultura pobre, digamos assim, uma cultura secundária, não era adubada. E é uma cultura que extrai bastante do solo, né? E aí, claro, você não pode esperar ter um bom desenvolvimento depois. E a outra questão é de alguns compostos aleloquímicos do sorgo, né? Sobre a soja. O que é aleloquímico, né? Compostos que têm um efeito de dar uma travada na soja. Só que qual que é o segredo para evitar isso? É depois que dessecou a rebrota do sorgo, esperar pelo menos 15 dias para plantar soja. Passado isso, não tem mais esse problema. Não pode plantar logo depois da dessecação do sorgo. Senão pode ter um problema, né, de travar a soja depois do sorgo. Chama-se sorgoleone, esse complexo de substâncias, né, que são, na verdade, liberadas, a maioria delas pelas raízes, e é similar a uma atrazina. Só que tem um efeito mais curto, né? 15 dias passa o efeito, pode plantar, não tem problema, tá? Então esse é o sorgo, excelente alternativa. E aqui, pessoal, para vocês verem a capacidade da soja, pessoal. A soja, ela não é uma cultura que vai construir fertilidade, né? Mas ela é importante no sistema não só pela parte econômica, por compor. A soja, ela vai se aproveitar. Se eu tiver um perfil de solo como esse, sem nenhuma restrição física, nem química e nem biológica, olha aqui a planta de soja onde está a raiz dela, ó. Olha onde ela foi. Chegou a 1,5 metro. 1,5 metro de profundidade de raízes, né, pessoal? Então a soja, pessoal, é uma cultura também que consegue, se eu tiver um perfil de solo bem feito, ela cresce raiz, né? Não muitas vezes a gente pensa que a raiz da soja se restringe aí aos primeiros 50 centímetros. Não é isso, ela cresce mesmo em profundidade. E aí a gente pode fazer uma conta bem rápida. O que representa 150 centímetros de raízes, né? Esse solo aqui, ele armazena mais ou menos, grosso modo, 1 milímetro por centímetro de água disponível, 10%, né? Então a cada centímetro ele tem capacidade de segurar 1 milímetro de água. Se eu estou com 1,5 metro de raízes, se eu tenho 1 milímetro a cada centímetro, eu vou ter 150 milímetros que a soja é capaz de acessar. Qual que é o consumo da soja no período de máxima área foliar? 7, 8 milímetros. Então, daria ali mais ou menos para suprir por 20 dias, né? Numa situação como essa. Então, veranicos moderados, né? Tendo uma raiz como essa, né? Se consegue suportar, né? Que é o que a gente mais ou menos vê na prática, tá? Duro é você chegar até ali, tem que ter um perfil do solo construído. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui sobre as culturas? Gostaria que ficasse a seguinte mensagem para vocês. Não é tanto de novidade, talvez não tenha tantas novidades, mas certamente, pessoal, um investimento que dá muito retorno, e a gente vai continuar batendo nisso, é investir em raízes, no sentido de ter não só quantidade, mas profundidade, distribuição das raízes, né? Raízes bem distribuídas, raízes diversas, de várias espécies e com longevidade, ou seja, o máximo de tempo possível a área com raiz viva, porque é só a raiz viva que libera exudato, essa palavra tão difícil, mas que é tão importante para a fertilidade do solo. Então agradeço, né? E estamos aí à disposição se vocês tiverem perguntas. Tá? Obrigado e um bom evento a todos.